Nós estamos lendo sempre na versão King James, que você pode ler na sua Bíblia, mas também estamos sendo apresentado aqui. Se você também achar interessante, é bacana, porque eu gosto muito dessa tradução, porque ela consegue ser fiel ao tradicional e também ter uma linguagem um pouco mais compreensível. Então essa é a opção. Não há erro nenhum na tua Bíblia, ao contrário, né? São palavras bem estabelecidas, mas é só uma das traduções que a gente pode trabalhar. Capítulo 13 de 1 Coríntios, versículo de 9 em diante, diz assim: porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. E quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá um dia em que veremos face a face. Hoje, conheço em partes. Então, conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Sendo assim, permanecem até o momento esses três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Feche seus olhos. Eu queria que você começasse a pedir que o Senhor falasse poderosamente com você. Isso não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o processo intelectual. Isso tem a ver com o Senhor ministrando no seu coração. Eu sei aquilo que o Senhor colocou no meu coração, no meu entendimento, mas o Espírito processa individualmente em cada um de nós. Por isso é muito importante você se conectar plenamente com o Espírito Santo de Deus e pedir que o Espírito te ministre, fale ao teu coração, fale à tua vida. E, Senhor, nós queremos nos colocar diante de Ti, nesse tempo que é tão importante para nós, quando nós somos direcionados pela Tua Palavra, quando nós somos comunicados daquilo, Senhor, que Tu tens para nós nesta noite. Nós já Te adoramos, a Tua presença foi sentida, a Tua presença é real neste lugar, mas nós precisamos, Pai, da direção, e a Tua Palavra é poder, a Tua Palavra é verdade, a Tua Palavra é verdade que nos liberta. Então venha ministrar cada um dos nossos corações nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Pode sentar, meu irmão, minha irmã? Sabe, meu irmão, minha irmã, eu entendo que esse é o texto, talvez um dos textos mais desafiadores que o Evangelho vem nos trazer, que é principalmente falar sobre o processo do amor. Uma resposta que nós precisamos ter de Deus, mas que ela só é possível se nós contemos Deus. Alguém vai dizer assim, que Deus nos criou corpo, alma e espírito para justamente ter essa capacidade de conter, de expressar e de vivenciar Deus. Por isso, Deus estabelece todas as coisas da maneira mais ampla possível. Mas, de qualquer forma, isso se torna desafiador a nós, porque muitas vezes tem que romper com os nossos conceitos, preconceitos, tem que romper com algumas coisas que muitas vezes nós temos por segurança. E a grande questão é nós estarmos disponíveis a esse agir de Deus sobre cada um de nós. E Paulo expressa nesse texto tão lido e tão lindo, tão conhecido, inclusive no meio secular, cantado, mas que precisa nos posicionar a uma ação que Deus vem gerar sobre as nossas vidas. Pois veja bem, a igreja de Coríntios, ela tinha algumas coisas muito especiais. Eu sei que você sabe disso, porque recentemente, inclusive, nós falamos a esse respeito. A igreja de Coríntios, ela tinha todos os dons. Paulo vai dizer que não faltava dom nenhum, ou seja, ela tinha tudo aquilo que era possível expressar. Contudo, ela própria nega esse conceito, à medida em que ela começa a vivenciar um tempo de intriga, um tempo de dissensões, de divisões, isso muito causado por uma projeção equivocada em relação à sua fé. Então o apóstolo Paulo vai trabalhar um conceito muito interessante. Ele vai dizer assim, olha, vocês precisam reconhecer que vocês conhecem Deus em partes. Vocês não conhecem tudo de Deus. Vocês conhecem Deus em parte. E ele, inclusive,
se inclui nessa condição. Nós conhecemos Deus em parte. Sabe, a teologia, ela se ocupa em estudar aquilo que Deus revelou. Deus não se revelou completamente, era impossível nós, seres humanos, contemplarmos tudo isso. Mas mesmo aquilo que Deus se revelou, ainda é um mistério para nós. E a gente precisa aprender a desvendar esse mistério. Nós ainda temos muitas dificuldades com isso. Nós ainda não conseguimos contemplar todas essas coisas porque ele se torna muito grande. Mas o que é mais incrível nesse texto, ao meu ver, é que além de o apóstolo Paulo dizer que conhecemos a Deus em parte, ele também vai afirmar, mas vocês também se conhecem em partes. Vocês não se conhecem em todo. Você não consegue entender da maneira que você é enxergado. Então nós vivemos uma parcialidade nessas relações. Talvez Paulo estivesse dizendo assim, olha, vocês conseguem produzir alguma coisa porque vocês têm dons. Vocês conseguem fazer alguns efeitos pela essa qualidade que o Espírito concede à vida de vocês. Mas o fato de que vocês não conseguem viver plenamente entre si e não conseguem entender quem vocês são, isso acaba dificultando e você vai conhecer Deus em parte. Quer ver só? Nós estamos vivendo um tempo em que o ser humano, ele de certa forma, ele está tendo um vazio em si. Ele tem um vazio. E nesse aspecto, Agostinho vai dizer, excetuando essa citação que está aparecendo, ele vai dizer que o ser humano possui um vazio dentro de si que é do tamanho de Deus. Ou seja, se a gente não compreende Deus, eu não vou conseguir compreender a mim mesmo. E por isso nós vivemos um tempo em que as questões humanas ou as questões relacionais são muito superficiais e insólidas. Porque pensa bem, o ser humano tenta buscar uma certa segurança. Por isso ele trabalha para dar uma segurança, uma suposta segurança para a sua família. Ele compra uma casa boa, ele cerca a sua casa para dar um certo conforto. Ele coloca câmera, coloca alarme para dar um certo conforto à sua casa. Ele trabalha também para produzir um tempo de passeio, para poder comer em alguns lugares, para poder fazer uma viagem. Então ele estabelece essa segurança. Mas a grande questão, então por que se a gente tem toda essa possibilidade, por que nós vivemos um tempo de tanta ansiedade e tantas doenças psicossomáticas? Porque, de novo, isso tudo tem uma base muito insólida. Uma morte e tudo se muda. Uma perca de emprego, tudo se bagunça. Uma doença, aí tudo bagunça. Uma separação, bagunça tudo. Um momento de crise, tudo gera uma grande dificuldade. Então nós vivemos por uma ansiedade daquilo que a gente tenta compor, mas a gente não consegue. E se estabelece de novo esse vazio. Enquanto o Evangelho fala de coisas celestiais e eternas, nós continuamos a buscar as coisas que são passageiras. Nós continuamos tentando solucionar os nossos próprios problemas. E a gente sequer consegue responder uma pergunta simples ao nosso próprio respeito. Quem nós somos? Eu acho que essa é a pergunta mais difícil de ser respondida. Vamos fazer esse teste? 30 segundos aí. Se você tiver liberdade com a pessoa que está ao seu lado, responda para ela quem você é. Se você não tiver essa condição, responde para si mesmo. Quem você é? Quem você é? Tempo esgotado. Tem gente que sequer conseguiu expressar para o outro. Tem gente que não consegue expressar para si mesmo, nem quis pensar. E quem expressou provavelmente falou a respeito do que ela faz e não do que ela é. Ah, eu sou, se você falou eu sou porque eu faço isso, eu faço aquilo, você não é o que você faz, você é o que você é. E nós temos muita dificuldade de responder isso e se torna um grande vazio, porque nós não conseguimos relacionar plenamente no entendimento que Deus nos conduz. Então nós vivemos essa crise, nós vivemos essa grande confusão. Então por isso nós conhecemos em parte Deus, e por isso também nós conhecemos em parte a nós mesmos. E aí nós vamos constituindo alguma coisa para tapar esse buraco. E geralmente, a forma que nós constituímos para tapar esse buraco é um processo religioso. A gente constitui as nossas próprias religiões.
Tem gente que constitui a religião da intelectualidade, tem gente que constitui a religião da experiência, tem gente que se esconde atrás da religiosidade, tem gente que se esconde atrás do fazer alguma coisa, e nós vamos viver nesse contexto de religiosidade. A igreja de Coríntios vivia todos os dons, mas não conseguia entender quem ela era. Não conseguia ter uma relação plena com o Senhor. Paulo estava detectando isso. E por isso, Paulo também demonstra que eles não viviam a fé de forma coerente. Eles viviam uma religiosidade cada vez mórbida. E nós temos falado muito sobre isso. De tentar não viver uma religiosidade mórbida, mas viver um relacionamento com Deus. Mas o que de fato seria todo esse processo para as nossas vidas? Tem um escritor chamado Rick Joyner, que ele falava há algum tempo atrás, e por isso ele foi reconhecido como alguém que antecipou alguns conceitos. Ele fala, de certa forma, o que é um ser religioso, quais são os processos de um aspecto religioso. Ele teria muitas coisas, e a gente vai poder trabalhar isso, talvez no próximo domingo a gente trabalhe os outros fatores. Mas eu escolhi alguns deles aqui para que nós pudéssemos ter um princípio de clareza a esse respeito. Ele diz assim, sinais de religiosidade. A primeira é quando eu tenho a tendência de considerar que a minha principal função é acabar com aquilo que eu creio que está errado. E aí eu torno-me um juiz da fé. Isso está certo, isso está errado. Eu me coloco como o suprassumo para corrigir aspectos que eu entendo como equivocado. E na verdade eu não consigo ver a minha própria hipocrisia, eu não consigo enxergar os meus próprios erros. Segunda coisa, ele diz assim, é quando nós temos um sentimento de culpa opressivo, porque a gente nunca vai se sentir à altura dos padrões de Deus, então eu vou carregando essa culpa. Eu sempre me apresento com Deus como se fosse um miserável, um desgraçado, que não merecesse nada da parte de Deus. Eu sempre estou buscando as migalhas de Deus. Eu sempre estou observando a fé dos outros para trazer alguma coisa ao meu respeito. Terceira coisa, ele diz que sinal de religiosidade é quando a gente vive uma vida mecânica de oração. A gente ora na igreja. Quando o pastor manda colocar em pé, vamos orar, e fecha os olhos, sequer eleva o pensamento a Deus, sequer consegue expressar algumas palavras a Deus, vive uma estrutura completamente mecânica com Deus. Porque oração é o processo a qual nós temos esse relacionamento, nós exercemos esse relacionamento com Deus. Quando ele se torna mecânico, é porque na verdade nós não conseguimos ter esse relacionamento. Outra coisa, ele diz, é que quando os sinais de religiosidade são evidentes, é quando a gente tenta fazer o que as pessoas vão notar. Eu faço bem, faço alguns aspectos religiosos, desde que as pessoas vejam o que eu estou fazendo. Quando as pessoas não veem o que eu estou fazendo, eu não reajo da mesma forma. Outra coisa, é quando a gente começa a manter uma estatística espiritual. Olha, esse ano eu li a Bíblia 5 vezes. Olha, eu orei por 30 minutos todos os dias. Olha, eu dei tanto de dízimo. Quando a gente começa a criar uma estatística, a gente está tentando provar alguma coisa para Deus, a gente já esculhambou todo esse processo religioso. A gente já saiu pela culatra aquilo que a gente deveria fazer. Outra coisa, e muito importante, é quando a gente começa a se gloriar mais por aquilo que Deus fez no passado, do que Deus faz no presente. Estou tão focado naquilo que Deus já fez na minha vida, eu estou tão focado naquilo que Deus já estabeleceu como se fosse suficiente, então eu não me abro para aquilo novo que Deus está realizando neste momento. Penúltima coisa, a tendência de rejeitar manifestações espirituais, porque nós não compreendemos ela. Então, se eu não compreendo, eu rejeito. Se eu não faço parte desse processo, se não passou por mim, então eu rejeito toda essa situação. E eu acabo ficando distante daquilo que Deus tem para mim. E por último, é uma reação desmedida de carnalidade. E é interessante que muitas vezes quando falamos desse processo de carnalidade, provavelmente a gente já vai passar a questão de moralidade, de sexualidade, mas a forma que eu lido com o meu dinheiro pode ser carnal ou espiritual. A forma que eu lido com os bens materiais, seja ele qual for, pode expressar a minha carnalidade ou a minha espiritualidade. A forma que eu lido com a minha intelectualidade, da mesma forma, com o status social que eu tenho, com a minha juventude, com os processos que cercam a minha vida, pode expressar se eu sou carnal ou se eu sou espiritual. E quando essa carnalidade está muito forte, aí não tem jeito. Aí é uma religiosidade, que a gente tenta compensar.
E aí eu tento compensar com um dízimo mais gordo, aí eu tento compensar com um jejum mais prolongado, aí eu tento compensar com uma leitura mais extensa da Bíblia, mas isso não funciona assim. Porque, de fato, esse processo religioso está no coração, assim como estava naquelas pessoas. Então, Paulo está denunciando, e nós precisamos denunciar também, que nós conhecemos ainda Deus em parte. E por isso nós conhecemos a nós mesmos também em partes. E por isso tantas situações de declínio psicológico têm existido na vida das pessoas e na vida da nossa sociedade. Mas a grande notícia para mim e para você é que Paulo mostra uma outra situação. Que da mesma forma que o conhecimento em parte estava acontecendo, ele escancara a porta para conhecer a Deus face a face. A revelação de Deus face a face sobre as nossas vidas. Mas daí a gente vai discutir. Será que é possível conhecer Deus face a face? Porque no texto bíblico lá de Moisés pede para ver a face do Senhor e lhe é negado. Alguns vão entender que conhecer face a face, e esse texto estaria projetando para o momento que a segunda vinda se estabeleceria e nós fôssemos levados para o céu. Mas, sendo isso verdade ou não, o mais importante a entender é que Paulo projeta aqui um crescimento no relacionamento com Deus, uma profundidade de relacionamento com Deus. E foi muito interessante os cânticos serem entoados nessa mesma projeção, trabalhando esse crescimento, o de querer mais a Deus, de ser levado à sala do trono, de ser levado à presença de Deus. E que nós precisamos aprender a nos projetar a essa condição. E entender esse crescimento, ou estar aberto a esse crescimento, é o que Paulo trabalha de uma certa forma com um processo de maturidade. Por isso ele cita assim: quando eu era menino, pensava como menino, sentia como menino, agia como menino. Mas agora eu estou amadurecido, eu sou homem. Então eu tenho que pensar, agir e sentir como homem. O grande problema é que muitas vezes nós não alcançamos a maturidade espiritual. A gente fica sendo redundante nos mesmos erros. A gente, ano passa ano, e a gente não consegue um aspecto de se aproximar a Deus, mas é um tempo em que Deus está revertendo essa condição. E Ele está nos dando a possibilidade de entender melhor o seu coração, de ser compreendido por nós, que nós possamos conhecer a presença do Senhor. E 3 aspectos se configuram nessa maturidade: a fé, eu preciso crer; a esperança, eu preciso ter a convicção daquilo que eu estou esperando, a convicção de céu. Há muitas pessoas que vivem esse mundo sem a convicção do céu. Ele sabe isso intelectualmente, mas a prática denuncia algo completamente oposto a isso. Mas nós temos que ter a dimensão do céu. Mas principalmente, você quer saber que você é maduro? É se você tem a expressão do amor. O quanto você ama mostra o quanto você é maduro. Mas é claro que é muito importante nós entendermos que o apóstolo Paulo, ele não pensava o amor aqui como um aspecto romântico. Ele relacionava o amor como uma atitude que envolvia o coração, que envolvia a mente, que envolvia a vontade. Ou seja, tudo isso que compunha o aspecto da alma. Tinha que envolver a alma. Era um poder de Deus, que envolvendo a alma da pessoa, o fazia agir naturalmente. Não significava que saía abraçando e beijando as pessoas. Eu tenho um cooperador que de vez em quando recebe uns beijos exatamente por causa disso. Sai abraçando e beijando aí as pessoas. Aliás, as pessoas que fazem isso com ele. Mas não necessariamente se compõe a isso. Mas se compõe que as minhas ações, o meu envolvimento, tudo aquilo que eu venho a realizar seja permeado pela presença de Deus, pelo amor de Deus dentro de mim, no meu coração. Essa seja a minha principal motivação. Então não é um mero sentimento de afeição humana, mas um extraordinário poder que só é possível com aqueles que têm Cristo no seu coração, que têm Cristo no seu íntimo. Você não vai conseguir de outra forma. Você vai filosofar sobre o amor, você vai se deixar levar pelas paixões, mas você não vai conseguir produzir se não for pela presença de Deus no seu coração. Se não for pela libertação que a cruz nos proporciona. Então nós precisamos estar atentos a tudo isso. Mas o apóstolo Paulo vai falar sobre um processo de que quando se torna pleno, ou de quando se torna perfeito.
O apóstolo Paulo tem essa visão muito grande em relação a isso. Ele fala assim, olha, não que eu tenha conseguido todas as coisas, não que eu já tenha alcançado, desfrutado de todas as coisas, mas eu vejo um caminho de perfeição. Aliás, até a projeção aqui do título que nós colocamos em relação à pregação, fala de um caminho excelente. Porque dependendo da Bíblia, o primeiro versículo de 1 Coríntios capítulo 13 vai falar assim, Paulo, agora passo a mostrar para vocês um caminho sobre modo excelente. Ele mostra um rumo, ele mostra uma direção, ele mostra uma trilha a qual nós precisamos buscar. E a trilha que nós devemos buscar é o aspecto perfeito que Deus se possibilita para nós. E é interessante porque quando vier o que é perfeito, nós vamos conhecer a Deus. Nós vamos conhecer aquilo que Deus quer se revelar sobre nós. E conhecer a Deus é uma questão de intimidade. Eu costumo dizer que eu uso a expressão Zé Mané, mas como está sendo gravado, eu não vou usar essa expressão Zé Mané. Mas qualquer Zé Mané, louva a Deus. Porque qualquer um consegue reconhecer o dia que nasce, o dia que se põe. Qualquer um consegue expressar, e ele entende que ele não tem função nenhuma, ele não fez nada para que pudesse ser alguma coisa diferente disso. Mas somente aqueles que têm intimidade adoram o Senhor. E existem algumas palavras dessas canções mais novas, que ela expressa tanto o amor de Deus, tanto o relacionamento com Deus, que só tendo um coração muito duro para não sentir uns arrepios, alguma coisa diferente. Porque fala de um Deus que nos ama, um Deus que nos libertou, um Deus que nos restaurou e um Deus que quer ainda nós próximos dele. E nós precisamos aprender a desfrutar dessa onda. Nós precisamos entrar nesse processo. E essa intimidade, ela não pode ser um aspecto forçado, mas ele vem fruto de conhecer a Deus. Então eu quero parafrasear aqui Kierkegaard, quando ele diz assim, o que é conhecer a Deus? É quando você dá um salto de fé. E esse salto de fé é quando você se entrega a Deus sem garantia, até mesmo da salvação, porque você quer conhecer a Deus. Quando Moisés pede para ver a face do Senhor, ele está colocando em risco a sua vida. Mas ele entendia que ele não podia viver sem entender a presença do Senhor, a face do Senhor, não faria sentido algum. Então ele faz um pedido muito ousado ao Senhor. E por isso ele vê a glória, ele não alcança a face do Senhor, mas alcança uma manifestação da glória de Deus sobre a tua vida. Nós precisamos pedir a face do Senhor, para que a glória do Senhor se estabeleça sobre nós. Nós precisamos aprender a nos jogar sem reservas, a tirar o véu, como o texto que nós lemos no início, para que nós possamos experimentar o agir, o aspecto máximo que Deus tem para nós, Deus quer colocar no nosso coração. E aí nós nos encontramos em Deus, no estágio que o Pai deixa de ser um rival. Você sabia que tem muito crente a qual Deus é um rival? Ele pensa que Deus é um menininho da lupa que fica queimando formiga, e nesse caso as formigas somos nós. Tem muita gente que parece que Deus fica atrás da porta procurando os nossos defeitos. Tem muita gente que se relaciona com Deus assim. Então ele vive um grande pé de guerra com o próprio Deus. Ele vive uma luta contra o próprio Deus. Ele vive em crise com o próprio Deus. Mas quando Deus deixa de ser o rival, ele começa a encontrar a Deus. Segundo aspecto, é quando também Deus deixa de ser um ídolo ou uma força a ser manipulada. Tem gente que manipula Deus? Tem ou não tem? Muito. Tem gente que quer manipular Deus. Tem gente que quer usar Deus a seu favor. Tem gente que faz alguma coisa esperando receber algo em troca de Deus. E não entende que tudo aquilo que é necessário para a sua vida já foi constituída. Já foi manifesto. Tem muitas pessoas que tentam manipular a Deus porque se esteve como se fizesse um grande sacrifício em estar num culto, em estar em um momento de celebração, num momento de oração, num momento de jejum, num momento de leitura da palavra, num momento de célula. Mas ainda não entendeu um Deus relacional. Tem muita gente que constitui um Deus ídolo, que quando ele tem problema ele corre para esse ídolo, ele faz qualquer coisa para esse ídolo, mas é incapaz de entregar o seu coração. Você sabe qual que é uma das vertentes do ídolo? Que o ídolo você pode movê-lo. Eu não sei, eu nunca tive isso, mas eu ouvi histórias de pessoas que tinham ídolos no seu quarto.
E quando ia ter relações sexuais, imaginava que era alguma coisa muito feia para o ídolo ver, então virava o ídolo. Se o ídolo não interessava naquele momento no seu quarto, ele colocava na sala. Se não interessava na sala, colocava em qualquer outro lugar. Mas nós precisamos entender um Deus que se move dentro de nós, e aonde nós estamos, ali está a presença de Deus. Isso só é possível quando você deixa de ver Deus como um ídolo e quando você entrega o seu coração completamente ao Senhor. Mas também, quando vier o que é perfeito, é quando a gente vai começar a conhecer a nós mesmos. A nossa grande dificuldade de dizer quem nós somos não é porque a gente não consegue elaborar uma frase. É porque muitas vezes nós vivemos esse vazio e a gente não consegue realmente responder. Tem hora que eu estou triste, tem hora que eu sou feliz, e não quer dizer que eu sou triste ou feliz por causa da circunstância. Eu sou eu. Mas isso tem muito a ver com o processo de identidade. Como muitas pessoas ainda têm a dificuldade de entender quem Ele é diante do Senhor, mas eu quero reafirmar: Deus te vê como filho. Deus te vê como filha. Deus não te vê como culpado, Deus te vê como justificado. E é interessante que o texto bíblico diz que nós vamos nos conhecer da mesma forma que nós somos conhecidos. Conhecido por quem? Por Deus. E quando a gente aprender a olhar para nós da mesma forma que Deus nos olha, nós vamos parar de carregar culpa. Nós vamos parar de carregar ansiedade. Nós vamos parar de carregar baixa estima. Nós vamos parar de carregar problemas que não são nossos, mas são de Jesus, porque nós entregamos a Ele. Então, o grande processo de conhecer a nós mesmos é quando as nossas emoções são santificadas. Tem muitas pessoas que estão na igreja, são salvos inclusive, mas as suas emoções elas estão carnais. Elas reagem à medida da circunstância, à medida dos acontecimentos. Mas Deus nos chama a ter uma postura, e isso chama equilíbrio emocional ou equilíbrio espiritual. Quando a gente começa a reagir às circunstâncias como se Deus estivesse no controle, porque realmente Deus o está no controle de todas as coisas. E aí eu não me desespero se tudo não está como eu planejei. Então eu não me desespero com aquilo que vai ter que ser resolvido amanhã. Eu simplesmente confio no Senhor, porque as minhas emoções estão sendo santificadas na presença do Senhor. Eu conheço, eu sei quem eu sou. E eu sou filho de Deus. E não há circunstância alguma que foge do controle de Deus na minha vida, porque eu entreguei tudo a Ele. E eu vou entendendo o agir de Deus, o aspecto de Deus trabalhando no meu coração, na minha vida. Nós precisamos conhecer a nós mesmos. E nós precisamos conhecer, inclusive, os nossos limites, as nossas frustrações. E aí eu quero voltar ao texto do início. Quando Moisés tinha um contato tão grande com Deus, tão genuíno com Deus, e disse que quando ele encontrava Deus, a face dele resplandecia. Em algum momento essa face resplandecendo incomodava a visão das pessoas, era muito forte. Então ele começou a colocar um véu sobre a sua face, para não incomodar as pessoas. Mas de fato, chega-se um momento em que essa glória estava desvanecendo. E Moisés era o líder, havia muito a perder, ele não queria se dirigir novamente ao Senhor. Então ele mantinha o véu quando tinha contato com o povo. Mas na verdade não para esconder a glória, mas para esconder que essa glória estava desvanecendo, estava acabando. Então ele mantinha o véu. E muitas vezes nós usamos do mesmo artifício. Nós colocamos algum véu na nossa cabeça e nos escondemos em alguma coisa. E eu quero fazer a pergunta para você: aonde você está se escondendo para não conhecer mais a Deus? Quais são os véus que você tem colocado para que a glória de Deus não se resplandeça sobre você? Mas o texto diz que quando o véu é retirado, quando então nós estamos despojados dessa proteção, então a glória do Senhor vai sendo restabelecida sobre nós. O véu é quando nós nos expomos completamente, ou quando nós tiramos o véu, é quando nós nos expomos completamente, e quando nós nos expomos completamente, então Deus vai nos tomando e vai fazendo em nós a sua obra. Eu ainda tenho medo de que muitas pessoas
até desejem a glória do Senhor, até desejem a manifestação da glória do Senhor, mas o seu orgulho é muito grande para se dispor àquilo que o Senhor quer fazer. E de repente ela fica com medo, e se eu for lá na frente, e se eu começar a orar e o Espírito me jogar ao chão? E se eu começar a falar e começar a gritar, vai ser um vexame, uma vergonha para mim. E se eu começar a pular, e se eu começar a fazer alguma coisa, vou fazer igual o pastor que gosta de dançar um forró? Como que isso vai acontecer? Então as pessoas ficam se colocando muito restrito a toda essa situação, e vai colocando véu, e vai colocando véu. Tem gente que a camada de véu, tá grande. Mas quando eu aprender a despojar de tudo aquilo, eu vou ver a glória do Senhor sobre a minha vida. E eu não sei se você está percebendo que essa sinalização que o apóstolo Paulo fala de progredir nesse agir de Deus, nós estamos vivendo hoje. Deus está sinalizando um tempo, agora Ele quer uma relação mais íntima conosco. Não é por tua causa, não é porque você é bom, não é porque nós somos bons, não é porque nós descobrimos, desvendamos um segredo, mas é porque o Senhor está nos proporcionando isso. E aí nós precisamos responder com fé. Até onde eu quero ir com Deus? Você consegue responder isso para você? Até onde eu quero ir com Deus? Até onde eu estou disposto a crescer na manifestação da glória do Senhor? E eu dizia falei isso na quinta-feira. E talvez chegou um tempo em que a gente vai precisar aprender a tirar alguns véus, a dispor de algumas coisas. Eu queria dizer para você, sabe o teu conceito teológico? Sabe o conceito teológico que todo mundo tem? Diz que de médico e louco e de teólogo, todo mundo tem um pouco. Sabe os teus conceitos teológicos? Pega ele, dobra ele, coloca numa mala e coloca a mala lá em cima do guarda-roupa. Sabe qual você faz com fotos antigas? Não é desprezar. Fotos antigas a gente coloca lá, e a cada 5 anos, 6 anos, a gente volta lá, que bonitinho que eu era, a gente fica lembrando da época que era mais magrinho, que tinha um cabelinho mais assim, começa a dar risada das roupas velhas que existia, que a gente usava. Pega o conceito teológico, dobra e coloca em cima, dentro dessa mala e coloca em cima do guarda-roupa. Pega as experiências que você teve, que foram boas, dobra elas, coloca na mesma mala e coloca lá em cima. Pega todas as suas resistências, aquilo que são os seus achismos, também coloca tudo aquilo, bota em cima na mala. E vamos viver o novo do Senhor. E vamos viver a presença do Senhor. Porque nós servimos a um Deus de novidade de vida. Paulo está falando aqui, e se você for perceber bem, ele é bem crítico a Moisés. Não dá, nós não somos mais como Moisés, você não é como Moisés, não viva na antiga aliança. Nós somos com aquele que foram trazidos pelo Espírito a essa nova aliança. E se na antiga aliança tinha a glória, ainda mais agora, nesse tempo do agir do Espírito de Deus. Sabe a única pessoa que pode impedir o agir de Deus, a glória de Deus na tua vida? Chama-se você. Chama-se você mesmo. E aí eu preciso entender. Eu quero dar passos para conhecer ao Senhor, ou eu vou continuar conhecendo Deus em parte? Ou eu vou continuar conhecendo a mim mesmo em parte? Eu vou continuar tentando servir a minha própria alma, ou eu vou servir o Espírito de Deus sobre a minha vida? Essa é uma decisão que cada um de nós tem. Mas eu quero dizer que há um tempo a qual Deus está manifestando, revelando a sua glória. E eu não quero ficar de fora disso. Eu já perdi o controle disso faz tempo. Mas a glória do Senhor se estabeleceu sobre este lugar. O porquê, eu não sei te dizer. O que Ele quer fazer, eu não sei te dizer. Eu sei que é o tempo da revelação da glória do Senhor. Eu dizia quinta-feira que há algum tempo o culto da madrugada era um processo de revelação, pelo menos para mim. E houve um tempo que Deus disse claramente que nós estávamos passando dos átrios para o santo lugar. Eu vi isso como se estivesse enxergando com letras e ouvindo ao mesmo tempo. Foi um negócio fantástico. E Deus tem nos manifestado, e manifestou isso na quinta-feira,
que há o tempo, agora, de passarmos do Santíssimo Lugar, do Santo Lugar para o Santíssimo Lugar, o lugar da revelação do nosso Deus. Esse é o tempo da revelação. Esse é o tempo do mover de Deus, e que nós precisamos estar abertos ao agir de Deus. Eu não posso me acomodar em conhecer Deus em parte. Eu não posso me contentar em ser conhecido por mim mesmo em partes. Eu preciso caminhar para a revelação da face do Senhor sobre a minha vida, sobre a face do Senhor sobre a vida da sua igreja.